Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Café e Negócios, um programa realizado pelo Núcleo de Comunicação da UNORTE, em parceria com a TV Rio Preto, canal 7 da NET. Hoje temos um convidado muito especial, muito importante, muito querido, o professor Bássora, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, Bássora. Bem, muito obrigado pelo convite. É uma honra, na verdade, muito grande estar aqui hoje. O nosso programa Café e Negócios, a gente tem o objetivo de trazer aqui o debate a respeito do empreendedorismo. E eu fico muito feliz de ter a sua presença aqui para falar um pouquinho desse empreendedorismo no campo acadêmico, na área da educação, na área de pesquisa, que eu sei que você é um profundo estudioso, né? E tem aí uma vivência em vários estados do Brasil, né, Bássora? Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. Assim, você é formado em física. Eu sou físico de formação, mestrado, doutorado, né, lá em São Carlos, na Federal. Um pós-doc, meu primeiro pós-doc também foi lá, só que junto à USP, né, porque existem as duas universidades lá. E recentemente eu fiz um pós-doc na Unicamp, né, no Departamento de Engenharia Elétrica, justamente visando esses projetos mais aplicados. E eu acho que isso é muito legal e é muito presente, eu acho, dentro das universidades hoje. E aí, quando você foi fazer esse último pós-doc, você já pensava nessa área de automação? Foi essa a tua linha de pesquisa? Na verdade, esse meu pós-doc foi um projeto que nós tínhamos, né, via MEC. Na verdade, assim, tem um professor na Unicamp, né, lá em Campinas, da Elétrica. Ele tem um relacionamento muito bom dentro do MEC. E nós tínhamos um dinheiro disponível para aplicar em aparelhos, vamos dizer assim, tudo que tivesse relacionado à medicina. Qual era o objetivo? O objetivo é o seguinte: por que o pessoal defende que a medicina hoje é muito cara? Por um motivo bem simples. Os equipamentos são caros. E aqui no Brasil é mais caro ainda. Nós não fabricamos nenhum tipo de equipamento. Aliás, nenhuma área praticamente, né? Não é só na área, obviamente, médica. Então, se eu tenho um equipamento de ressonância, ultrassom, que são as coisas mais básicas às vezes, você precisa importar tudo isso. Isso tem custo de importação, custo na verdade, né, da moeda do próprio país, e isso torna, né, o custo da medicina caro. Então, qual foi a ideia do Ministério do MEC, né, do Ministério da Educação? E na época eu acho que estava envolvido também o Ministério da Educação, se eu não estou enganado, também, Ciência e Tecnologia também, mas tinha outro ministério. Mas a ideia era, se nós pudéssemos aplicar dinheiro aqui dentro do país com pesquisadores e pudéssemos desenvolver esses equipamentos aqui, né, a medicina provavelmente, né, para nós brasileiros, ficaria muito mais barato. E nós já tínhamos uma experiência, lá em São Carlos eu trabalho num grupo que trabalha com essa parte de ultrassom, de certa forma. Então, foi a união de 3 grupos, o nosso lá da Federal, de São Carlos, o da Unicamp, né, do professor que eu citei, que fala, na verdade, a parte de eletrônica, né, que é a parte de processamento de sinais, e o pessoal da Poli, da USP, né, juntando essa parte ajudando a gente na parte de processamento, na verdade, um pouco na parte de eletrônica, né? Então, assim, foi um projeto muito legal em que nós teríamos que desenvolver um ultrassom brasileiro, nacional. Tá? Esse projeto basicamente finalizou, e aí é um problema, eu acho que quando a gente fala em empreendedorismo no Brasil, sim, o pesquisador, eu acho que gosta muito disso. Eu acho que, na verdade, existe, como a gente já estava conversando, né, Vanessa, um grupo de pesquisadores mais novos, entre 30 e 40 anos, que tem muito isso hoje. Eu acho que eles querem realmente fazer pesquisa básica, mas algo dentro daquele básico também possa ser aplicado. Exatamente. Só que, infelizmente, o que acontece? Eu não participei só desse projeto, eu participei de vários outros projetos aplicados durante meu mestrado, durante meu doutorado, em que, no momento em que isso tem que ser colocado para a produção, isso para. Esse é um ponto que eu queria te falar, né? Até porque eu dou aula de empreendedorismo e falo sempre da questão muito mais do comportamento empreendedor do que necessariamente o empreendedor como empresário. E é onde entra o pesquisador, que ele precisa ter esse comportamento, né? De ter persistência, de ter comprometimento. Então, assim, eu acho que é um perfil empreendedor muito forte, né? De buscar, mas ele também tem que ter essa parte econômica.
Né? Onde que entra esse retorno? Porque, vamos combinar, né? Dá um trabalho lascado você ficar fazendo pesquisa, demora mais de ano, tem coisa que demora 2, 3 anos, até você chegar num produto final. E aí? Esse projeto, na verdade, foram 5 anos de projeto, até chegar a um protótipo que está pronto, né, lá em São Carlos, num laboratório que chama Laboratório de Materiais Ferróicos, onde eu trabalhei praticamente a minha vida toda, né, onde eu fiz toda a minha pesquisa. Nós temos esse protótipo. Então, provavelmente, esse ultrassom nosso é de uma qualidade tão boa, até melhor do que existe lá fora. Só que tem um problema, isso foi feito uma patente e, infelizmente, o próximo passo é tornar isso comercial, ou comercializável, vendável, né? E para o pesquisador isso é complicadíssimo, né? Não tem como hoje eu, como pesquisador, cuidar de tudo. Infelizmente, como eu disse, se você pegar... Vou dar o exemplo do meu orientador, na verdade, o professor que eu trabalhei sempre na Federal, né? Professor Eiras. Extremamente competente, só que, na verdade, assim, hoje ele é, vamos dizer assim, o chefe do laboratório. Então, ele tem toda uma parte de pesquisa em que ele é obrigado a publicar, ele é obrigado a isso, aquilo, porque, basicamente, no currículo de um pesquisador, você diz, ó, eu tenho uma patente, é importante? Sim. Ah, mas eu tenho 3 artigos internacionais publicados em revista Quality, é mais importante. Mais importante do que a patente. Então, na verdade, aí a coisa começa a ficar complicada, né? Até o momento de patentear, eu acho muito viável para o pesquisador. Mesmo porque dentro das grandes universidades, nós temos, vamos dizer assim, dispositivos que ajudam a gente a fazer isso. Tá? Então, na Federal, por exemplo, nós temos como se fosse uma sucursal da FAPESP, em que eles dão todo o aparato para você, na verdade, patentear um projeto seu, um produto. Tá? Então, eles têm assessoria jurídica. Nossa, é fantástico, né? Toda uma equipe que dá o suporte técnico exatamente. para você chegar na patente. Isso é fantástico. A Unicamp tem, a Federal tem, a USP tem. Então, isso ajuda muito. Só que o próximo passo disso é complicado. O que está acontecendo nas grandes universidades, você sabe disso, né? Você gosta muito disso que nem eu. Na verdade, são o que a gente chama de departamentos, ou tem, na verdade, né, núcleos de inovação. Cada universidade dá um nome. Tá? Então, o que esse núcleo, o que esse departamento faz, na verdade? Ele capta todas essas ideias dentro da universidade. Que estão sendo desenvolvidas. E tenta jogar isso no mercado. Eu acho isso um papel importante, para ver se você assim, tem a parte do empresariado compra a ideia. A sociedade, na verdade, a universidade devolvendo para a sociedade, né, o fruto do que foi produzido ali, que é para a sociedade mesmo. Mas, assim, infelizmente, ainda existe uma barreira muito grande quanto a isso. Bássora, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, nós vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Até já! Hoje nós estamos dando uma aula de prototipagem, tá? Para a turma da cirurgia de trauma bucomaxilofacial, onde eu vou estar fazendo a demonstração da manipulação do DICOM, né? O arquivo que é adquirido na tomografia, e a manipulação e a impressão desse modelo para a gente estar confeccionando o posicionamento correto da placa de titânio, até mesmo para fechamento de comunicações bucosinusais, os tratamentos de cirurgia de trauma. Olá, já estamos de volta aqui. O professor Bássora vai continuar falando para a gente dessa problemática, né, Bássora? Como que você, por favor, pode continuar? Na verdade, nós estávamos comentando aqui durante o intervalo que uma das grandes frustrações, né, desse professor, como eu falei, né, é nunca ter conseguido realmente levar ao mercado um dos produtos que nós desenvolvemos. Tá? E não foram o único, como eu falei, não foi, né? Na verdade, nós desenvolvemos, acho que durante o meu mestrado, um medidor de espessura de gordura para animais, de certa forma, né? Geralmente para bovinos, mas pode ser aplicado, né, para vários outros animais, né? De prenhez, que isso a Embrapa deu uma encampada. Que mais? Medidores ultrassônicos, né, de vibração. Até um tempo atrás teve uma empresa em Campinas que foi atrás, mas aí não sei exatamente, o empresário, sei lá,
algum momento isso não está ainda no Brasil fluindo. Outra coisa que eu acho muito interessante é que lá em São Carlos, principalmente, a gente recebe muita gente de fora, né? E nós tivemos pesquisadores. E um dos grandes pesquisadores que nós tivemos lá foi eu não vou me lembrar da universidade agora, mas é americana, certo? E a primeira pergunta dele lá dentro, ele viu um monte de equipamentos, um monte de produtos, foi: quem é que banca tudo isso? Né? E a nossa resposta foi óbvia, né? No Brasil é governo. Ele falou: nossa, a nossa pesquisa, 80%, 90% é a indústria que banca. Então eu acho assim que falta trazer a indústria, de certa forma, para dentro da universidade. Falta essa conversa. A indústria enxergar a universidade como o seu laboratório de pesquisa que pode devolver para ele essa melhoria de processo, de produção. Exatamente. Isso leva a competitividade, a um ganho de produção, como você disse, né? Assim, não tem limite, vamos dizer assim, né, a quantidade de vantagens. Mas ainda falta essa Eu acho que conexão. Esse é um dos grandes gaps que existe aqui no Brasil, né? Pelo nosso atraso, vamos dizer, em relação aos Estados Unidos e outros países, que já conseguem ver a universidade com essa parceria. Questão eu acho que é cultural, infelizmente. Eu acho que no Brasil se criou uma cultura que a universidade, né? Nós, como universidade, eu dou exemplo aqui da UNORTE, somos, sei lá, pessoas que produzem algo fantástico que não pode ser aplicado, que o empresário, às vezes, ou a sociedade tem medo, que é uma das coisas que a gente quer ver se a partir desse ano aqui na UNORTE a gente começa a quebrar esse paradigma. É isso que eu queria te perguntar a respeito. O pesquisador, ele nem sempre, o nosso aluno, por exemplo, dificilmente ele entra com a perspectiva de ser um pesquisador, até porque a indústria também não reconhece necessariamente isso. A gente tem algumas grandes empresas no Brasil que eu acredito, né, que eu tenho conhecimento, por exemplo, a Natura, que tem um centro de pesquisa, que quando eu fazia mestrado na UFSCar, tinha uma colega minha de turma que trabalhava lá. Então, assim, o incentivo da empresa, poucos eram os meus colegas que vinham da empresa, a empresa liberava no dia da aula, no dia do estudo, para poder fazer um mestrado, um doutorado. A gente não vê isso de forma tradicional. Bem difícil. E aí os nossos alunos aqui chegam assim com a perspectiva de estudar e se formar como se a parte da iniciação científica, da pesquisa fosse algo fora, né? Não, isso aí é para quem faz mestrado, não, isso aí é para a universidade pública. Mas isso a gente sabe que não é a realidade, né? Não é a realidade, e eu, assim, dou vários exemplos de ex-alunos nossos aqui da UNORTE, né, que essa é uma outra, vamos dizer assim, um outro ponto muito estranho. As pessoas acham que fazer uma iniciação, um mestrado, um doutorado, obrigatoriamente você vai ter que virar um acadêmico. E isso não é verdade. Eu tenho vários exemplos de ex-alunos que passaram aqui pela UNORTE, fizeram iniciação e, na verdade, fizeram até um mestrado e um doutorado, hoje estão em grandes empresas, certo? De automação, empresas automotivas, essa parte de automação, né, de veículos autônomos, inclusive fora do país. Então, na verdade, a iniciação, a pesquisa, só ajuda a melhorar a sua formação. Não é dizer, tá, você por isso terá que ser acadêmico. Isso eu acho muito estranho das pessoas. É uma habilidade que você desenvolve, né? Que se você for para a área empresarial, você vai ter um salto muito maior do que aqueles que não têm. Com certeza, é isso que eu digo. Você aprende, vamos dizer assim, infelizmente no Brasil, a se virar de uma maneira tão autônoma na iniciação, porque o país realmente falta muita coisa. E essa falta de alguma coisa, na verdade, leva a que você desenvolva algumas habilidades que muita gente lá fora não tem. Isso faz com que, obviamente, você se destaque na sua área, seja lá qual seja a sua área de atuação. Então, eu acho isso muito legal. Quebrar esse paradigma, né? Que a gente sempre fala, isso a gente brigava muito lá em São Carlos. E aqui a gente briga muito também na UNORTE. O cara vai fazer iniciação, o menino quer fazer iniciação. Nossa, professor, mas eu não quero ser professor. Eu falo, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Você não vai estar fadado a trabalhar em sala de aula. Sim, e na verdade, né, isso não é verdade. Isso só vai te melhorar. Você vai aprender a escrever melhor, certo? A se comportar num congresso, que a gente vai a muitos congressos. Nossa, isso no currículo da pessoa, né? Sim. A gente tem exemplo de ex-aluno nosso que passou em processo seletivo no final lá do processo, né? Por quê? Porque ele tinha participado de um congresso
publicado um artigo. Sim. Aquele foi o diferencial. Então, na verdade, assim, isso é muito importante. Isso é muito importante na formação, né, Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Eu vou fazer, sei lá, uma universidade qualquer que seja. Eu vou ser aquele aluno que vou sentar na carteira, vou tirar sempre 10 porque eu entendi o que o professor falou. Ótimo, você sai um ótimo aluno. Você vai ser o melhor no processo de seleção? De jeito nenhum. Não significa. Não significa isso, porque sempre tem alguém que fez algo mais. Como eu disse para você, uma iniciação ou, sei lá, né, algo que te leve ao aprimoramento dentro de uma universidade. E até porque eu acredito que a gente pode olhar a iniciação científica, né, qualquer projeto de pesquisa que você faz, é a aplicação prática do conteúdo porque por mais que o professor em sala de aula, né, eu procuro levar estudo de caso, situações ali para que o aluno vivencie aquilo que a gente está apresentando como teoria, né, a pesquisa te dá uma proximidade muito maior, porque você está vivenciando um problema específico, né, estudando aquele problema e criando uma solução para ele. E na verdade, assim, dentro de uma pesquisa, né, o que a gente tenta fazer é sempre trazer o que tem mais de novo no mercado. Em sala de aula isso é impossível. Eu não consigo, em tempo real, né, mesmo como você disse, estudo de caso, exemplos, mas eu não consigo aplicar o que tem de mais novo no mercado dentro de uma sala de aula. Então, os alunos de iniciação, veja a minha área, né, que eu trabalho aqui com robótica e automação. Certo? Não tem como, às vezes, eu trabalhar com um supercapacitor, com os meninos. Eu posso dizer o que é, mas entre dizer o que é, certo? E trazer ele para a realidade dentro de um laboratório, montar o que a gente chama de uma bateria em cima de supercapacitores, que, como eu falei, é algo novo. Se você falar, é uma inovação. Primeiro que eu já te disse, não gosto muito dessa palavra. Né? Um supercapacitor é uma inovação? Se você for ver, não. Por quê? Os princípios físicos são os mesmos. Tá, ele consegue armazenar mais carga, ótimo, tá? Mas não é algo tão espetacular. Mas é algo novo lá fora que está todo mundo usando? Sim. A gente consegue trazer isso para o laboratório? Sim. Certo? Então, os meus alunos que fazem iniciação científica, têm, na verdade, como lidar com isso? Sim. O aluno de sala de aula? Não. Se eu chego no mercado e pergunto para você, eu preciso de trabalhar com supercapacitores. Você fala, que legal, né? Eu vi isso isso lá, certo? Agora. Você sabe usar? Você sabe usar? Não. O cara que fez a iniciação sabe? Sabe. Então, isso, estou dando um exemplo, né? Isso serve para todas as áreas, certo? Para odonto, para produção, para todas as áreas, não é só para física, entendeu? Basta, nós vamos tomar um cafezinho agora, dar um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta para continuar esse papo. Até mais. 2023 é na Unorte. São mais de 30 cursos de graduação nas áreas de saúde, humanas e exatas, tecnologia de última geração, infraestrutura completa e corpo docente qualificado garantem a você a melhor formação. Na Unorte, seus sonhos se tornam realidade. Acesse o site unorte.edu.br ou nosso WhatsApp para mais informações. Unorte, seu lugar é aqui. Voltando aqui do nosso café, eu vou pedir para o Bássara continuar. Eu gostaria até que você trouxesse alguns exemplos dos projetos que foram desenvolvidos aqui pelos nossos alunos. Você sabe que as demais áreas, nem sempre a gente toma conhecimento exatamente o que você está fazendo naquele cantinho do laboratório. Viu, gente? Tem um laboratório aqui que o Bássara fica lá. E deixa eu fazer outro parêntese. Eu penso assim, né? Acho que quem vai fazer um projeto de iniciação científica é como se tivesse uma aula particular com você, o Guilherme, fica lá assim quase que exclusivamente para aquele aluno. E é lógico que ele vai ter a parte dele também de desenvolver sozinho, mas é assim, né? Um atendimento VIP ali. Isso é muito legal, porque essa interação, né, mais próxima, isso te leva com certeza a uma amizade para o futuro. Como eu disse, ex-alunos meus, né, que nós fizemos, isso, na verdade, assim, o que a Vanessa está falando é que aqui na Unorte nós temos um laboratório, ele chama LER, ele já existe há, sei lá, uns 20 anos, eu acho. Então nós já produzimos muita coisa legal, né? Uma das coisas que a gente acha é que existem limitações. Existem, mas a limitação é muito mais imposta pela pessoa, por você, do que, certo, pelo ambiente. Por exemplo, o aluno que trabalha durante o dia, estuda à noite, ele consegue fazer iniciação científica? Com certeza. A maioria dos nossos alunos
acontece isso, na verdade, né? Então, às sextas-feiras a gente tem uma atividade aqui na UNORTE, então o aluno pode ser liberado. Então, às sextas à noite a gente trabalha com isso. Sábados, a parte da manhã ou a parte da tarde, também com iniciação, né? Muitas reuniões são feitas durante os intervalos de aulas. Então, perfeito. Um exemplo clássico que eu dou, né, um dos exemplos, obviamente eu vou, né, esquecer de outros, mas nós temos uma ex-aluna nossa daqui, em que ela trabalhava aqui na biblioteca da UNORTE para se manter, para pagar o curso. Hoje ela é professora do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos. E, na verdade, neste momento, ela está na República Tcheca, num pós-doc, nos maiores laboratórios de robótica do mundo. Nossa. Certo? O que ela desenvolveu aqui? Então, na verdade, a gente começou fazendo coisas básicas, que é, na verdade, trabalhar com robôs móveis, que é algo com que ela trabalha hoje, com algumas ferramentas que, vamos dizer assim, na época estavam começando a surgir, que era o ROS, que é um tipo de software desenvolvido para robótica, né? Aí, quando ela terminou a iniciação, aqui comigo, aqui na UNORTE, eu levei ela até São Carlos, apresentei um professor muito bom lá, ele adorou, porque, obviamente, uma pessoa muito empenhada, e aí ela seguiu a carreira dela, né? E aí, de novo, é acadêmico? É. Hoje, se a Kellen quisesse deixar a área acadêmica, na verdade, ir para qualquer área que ela quisesse, ela iria, sim. Aliás, ela tem vários convites, né? Eu aposto, na verdade, que, infelizmente, para a universidade, a Kellen não fica lá por muito mais tempo. Porque, como eu disse, ela é uma pessoa tão bem preparada por tudo que ela passou, né? Que hoje, na verdade, ela é uma pessoa extremamente importante para o mercado. Então, eu acho, como eu falei para você, os nossos projetos, às vezes, parecem simples, né? Eu nunca vou esquecer uma das vezes que a gente levou um braço robótico para um congresso no ITA. Todo mundo falou, nossa, a gente vai para o ITA, a gente vai passar vergonha, né? Tá? Quem somos nós perto do ITA, né? Nossa, e eles adoraram, muitos foram lá, né, ver estantes. Por quê? Porque na época nós tínhamos dificuldade em construir as placas, né, de circuito para esses robôs. Então o que a gente fez? Nós desenvolvemos métodos nossos para construir essas placas. E eles nunca tinham visto, obviamente, uma placa feita em casa. Meio que isso, né? Muito mais recurso, com Exato, certeza já... tudo pronto, né? Tudo então pronto. Eles amaram. Então, na verdade, é isso que eu digo. Eu acho que muita coisa... Não vou fazer uma iniciação nisso porque o tema é muito batido, ou não vou fazer isso porque não tem dinheiro, porque isso. Isso, na minha visão, não existe. Isso não existe, tá? O problema é, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu faço. Eu faço. Isso que é importante. Esse, para mim, é o empreendedor. Eu quero fazer, eu vou vou lá e faço. É exatamente isso. Tá? Qual que é o obstáculo que eu vou ter que superar? Porque tudo tem. Tudo tem. É exatamente isso. E no Brasil vai ser pior ainda. Eu dou um exemplo desse projeto de ultrassom. Um cabeçote de ultrassom, aquela parte, né, que o pessoal passa na gente, né, que nós fomos responsáveis, né, porque lá dentro tem uma cerâmica, né, que é responsável por emitir o pulso. Eu precisei aprender a soldar um cabo, só para você ter uma ideia, né? Um cabo coaxial, que a gente chama como se fosse de uma antena de TV, só que a espessura de um fio de cabelo. Aonde é que a gente tem tecnologia no Brasil para fazer isso? Não tem. Como é que a gente faz? Desenvolve. Vai atrás. Aprende. Não vamos fazer porque isso é impossível. Não é. Se fosse impossível, ninguém teria feito. Não existiria. Não existiria. Se alguém fez, você. Não vai ficar tão bom, não é parecido. Não é para ser parecido. É para ser nosso. Certo? Nós temos que criar. Nós temos que fazer. Então, eu acho isso muito importante. Não acredito, como eu te falei de novo. Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, não dá aquilo. Dá. É só você falar, vou fazer. Ter força de vontade. Exatamente. Ô, Bássora, eu vou aproveitar e fazer propaganda. Em breve vai ter um workshop aqui de iniciação científica. Nós vamos retomar, né? Desde a pandemia não conseguimos mais realizar aqui presencialmente, mas para todo mundo já ficar sabendo, quem sabe a comunidade externa vem visitar aqui a universidade, né? Vem aqui na UNORTE, já pensou? Conhecer os nossos projetos. Seria muito legal. Para os nossos alunos é muito importante também. Muito importante, com certeza. E com certeza a gente vai veicular também aí na rádio, na TV, nos canais nossos de comunicação. Quem vem assistir esse workshop, né, quem participa fica assim deslumbrado. Até eu, na verdade, que sou um dos coordenadores da iniciação científica, às vezes eu estou passando, né, porque na verdade, assim, apesar de ser um dos coordenadores,
eu não tenho acesso a todos os trabalhos. Eu recebo, passo por os ad-hocs, então, na verdade, assim, eu sei que às vezes acontece, mas às vezes eu não tenho exatamente ciência de qual é o projeto. Na verdade, até eu me encanto. Falo, nossa, na hora que o projeto da odonto, da produção, da química, que coisa legal. Então, eu acho muito legal essa divulgação. Então, é um convite para toda a sociedade mesmo. Nós iremos divulgar, com certeza, o workshop de iniciação científica. Tá? Então, precisa vir e olhar. Tá? É a produção, você só né? vai... Assim, o extrato da capacidade que a gente tem. É muito legal. Vocês não acreditam, né? A sociedade às vezes não tem ideia da capacidade dos nossos alunos. O próprio setor industrial, né? O Seria próprio muito setor interessante vir conhecer e saber, até para incentivar nossos alunos. A gente tem algumas bolsas aqui da faculdade, mas seria interessante as empresas perceberem isso, fazer parceria, né? Nós estamos aqui muito abertos para isso. Agora o núcleo de inovação também, né? Também, na verdade, assim, nós estamos, né, trabalhando de maneira coordenada pela primeira vez, eu acho que isso é muito legal. Então, a iniciação, né, toda a parte de pesquisa com a inovação, com revista para publicação, né, formamos, na verdade, um grupo muito coeso e isso vai dar resultados assim, muito bons a curtíssimo período, eu tenho certeza absoluta disso. Ô Bastro, eu vou aproveitar, a gente está aqui caminhando para o final, mas eu queria que você falasse das Olimpíadas que a gente tem aqui na faculdade. Ah, sim, isso é uma das coisas que a gente sempre teve aqui na UNORTE como, vamos dizer assim, como premissa, né? Se eu quero que um aluno desenvolva esse senso de pesquisador, de empreendedor, tem que começar cedo. Então existe uma Olimpíada chamada Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR. Então, nós realizávamos isso antes da pandemia, presencial, e a partir desse ano também nós teremos novamente. É aberto ao público, de novo, nós também faremos a divulgação. Então é para meninos de 8º, 9º, 1º, 2º e 3º colegial. Então é a hora, eu acho que a gente tem que, vamos dizer assim, incentivar para que eles venham, na verdade, para muitos ainda é uma brincadeira, isso é muito legal. Não, mas eles estão trabalhando com uma coisa muito séria, né? Que é trabalhar em grupo, que é, na verdade, né, pensar junto, criar algo que seja produtivo. Sai daquela ideia de Lego, né? De criança que brincava de Lego. Peraí, vamos ver esse Lego um pouquinho mais sério aqui. Exatamente, é um evento muito legal. Nós tínhamos, antes da pandemia, sei lá, cerca de 300 alunos participando desse projeto. E vem professores de fora, professores, pais, é muito legal mesmo. Eu acho assim, como eu disse, é aberto à sociedade, nós convidamos todos que venham participar. É uma coisa legal. De novo, talvez tenha faltado a divulgação de uma maneira mais assim, né, nos outros anos. Esse ano nós faremos uma divulgação bem legal, já tem data, 3 de junho. Já está marcado, já. Tá marcado, então vamos anotar na agenda. Exatamente, espero que todos compareçam para ver esses meninos, né, desenvolvendo esses projetos tão importantes. Mais um fruto, né? Olha só para a gente ver quantos resultados que a gente tem aqui, né? E não necessariamente com um esforço assim tão grande. Sim. O mais importante é a vontade, é o empenho, a dedicação dos nossos professores. Com certeza. E os nossos alunos que queiram. Quer realizar? Vem com a gente. Não, e esse projeto da OBR era um projeto que eu já tinha assim era algo antigo que eu queria trazer para cá, porque na verdade eu participo da OBR há 10 anos já, um pouco mais. Isso já acontecia em São Carlos, em Campinas, em São Paulo. Eu falei, não, por que não trazer isso também para o interior aqui, né? Por que a gente também não pode fazer isso? Aí eu tenho amigos que são influentes da OBR, né? Na verdade, né? E eu fui brigando ano a ano. Um dia eles falaram, não, pode fazer. Vamos fazer. Falei, pô, legal, vamos fazer. Isso é legal porque envolve os nossos professores da casa, os nossos alunos, né, das engenharias de maneira geral. Não estou dizendo que só a engenharia pode participar, mas é o que a gente tem mais contato. Então, na verdade, a comunidade toda realmente unida, né, nesse projeto. Eu acho muito legal mesmo. Basta, infelizmente, nós vamos ter que encerrar aqui. Muito bom ter você aqui com a gente e compartilhar essa sua experiência. Eu que agradeço muito o convite. Assim, precisando, estou sempre à disposição, com certeza, para falar um pouco para os meninos. Vou te chamar de novo, então. Pode contar comigo. Muito obrigada, agradeço a sua presença e nos acompanhe aí nas nossas redes sociais. Até a próxima.